E hoje eu tenho mais um convidado brilhante nesse nosso projeto Espiritualidade nos Negócios. Essa pessoa é muito especial para mim, particularmente falando, porque ele é o meu constelador. Eu faço constelação familiar com ele, ele é um profissional extraordinário e além de ser um amigo pessoal também. Esse é o Anquises. Anquises, eu queria, por favor, que você apresentasse você, essa figura extraordinária que você é para a nossa audiência. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que as pessoas vão estar assistindo. Obrigado pelo convite de poder participar aqui dessa sequência de entrevistas que você está fazendo. Meu nome é Anquises Canassa, eu sou economista de primeira formação. Depois eu fiz psicanálise com algumas especializações na área econômica e administrativa, especializações na área de tragédia e contingências. Então, também sou fuzileiro naval com alguma experiência em tragédias, né? Deslizamento de morros, enchentes, todo esse tipo de contingência humana. Eu acho que isso me deu um impulso e me deu muita base também para trabalhar dentro desse campo é, emocional, é, das pessoas, né? Mais do que a própria formação em psicanálise. Depois eu fiz algumas especializações em relacionamentos humanos e em terapia breve. Sabe, Marina, eu acho assim, na época de Freud, a sociedade, né, o mundo tinha um outro ritmo. Se você tivesse um problema ali com o teu chefe, você tinha a possibilidade de fazer 20, 30 sessões para descobrir do que se tratava. Hoje, se você tiver um problema com o seu chefe, em 30 semanas você já foi demitido. Então, eu acho que a vida exige de nós alguma agilidade, assim, nas resoluções dos problemas. Então, acho que essa é a minha experiência. Esse ano eu completo 10 anos de atendimento em psicanálise. Quero dar as boas-vindas às pessoas aqui à minha casa, né? Eu falo para a Marina, desde o momento em que ela chegou aqui, no meu consultório, que também é a minha casa, que aqui é minha vida, né? Daqui a pouco um gato pula no meu colo, um cachorro chama atenção por aqui, um vizinho toca trompete ali, e assim, é, é, é a minha vida, sem maquiagem nenhuma, né? Um pouco gripado hoje, mas seguimos. Esse sou eu. E eu fico super agradecida, porque eu sei que você está recuperando de uma gripe, mas ainda assim você aceitou o meu convite e veio aqui me ajudar a trazer essa mensagem para as pessoas que gostam de negócios, são donos do próprio negócio e também gostam da área da espiritualidade. Então, eu queria trazer esse universo para que as pessoas se sentissem mais à vontade de usar a espiritualidade no negócio delas. Mas antes, eu queria que você desse o seu testemunho do que é espiritualidade para você. Você me fala o seu ponto de vista. O que é espiritualidade para você, Anquises? Olha, esse é um tema complexo e que merece a devida atenção. Eu sou o primeiro a dizer que nós não temos muitas vidas, sabe? Às vezes eu escuto assim de algum cliente meu, porque a minha vida financeira ou a minha vida na universidade, eu falo, você só tem uma vida só, né? Essa coisa de ficar separando, na realidade ela não funciona, as coisas se entrelaçam. Mas aqui no meu caso, se você perguntar para o Anquises, pessoa física, ele tem uma resposta para te dar, porque ele acredita em determinadas coisas, em outras coisas não. Se você perguntar para um quiz profissional de psicanálise, essa é uma pergunta sempre delicada, porque eu faço o maior esforço possível para deixar a ideia de espiritualidade da porta para fora do consultório. Mas tem uma função isso. A função é evitar que as pessoas percam a responsabilidade pela própria vida delas. Então,
eu queria pedir licença, antes até de explicar o que é espiritualidade para mim, eu queria pedir licença para explicar para todas as pessoas o porquê esse cuidado na hora de falar sobre espiritualidade. É muito comum aqui a pessoa. Eu costumo chocar, eu queria falar para as pessoas assim. De vez em quando eu falo uma bobagem, eu falo um palavrão, eu sou espontâneo, né? Sobretudo, eu sou gente como a gente, né? E aqui no meu dia a dia, eu recebo todo tipo de pessoas, das mais variadas, das mais puritanas, as mais conservadoras, as mais extravagantes, as que têm os melhores hábitos ou os piores hábitos. Então, assim, eu falo de tudo. Que durante o meu dia eu recebo todo tipo de feedback da vida das pessoas. Às vezes eu recebo aqui algumas coisas assim. A pessoa bebe todos os dias. Ela come mal todos os dias. Ela cheira cocaína. Ela fuma. Ela tem todos os tipos de mau hábito. Ela flerta com todos os tipos de pessoa. E aí o casamento dela tá ruim. Ah, porque a lua em Urano. Não, não, né? Então, o cuidado, quando eu falo de espiritualidade, é justamente para deixar esse tipo de desculpa da porta para fora. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que é nosso, certo? Dito isso, eu vou fazer uma síntese do que é espiritualidade para o Anquises global, assim, profissional e pessoal. Quando eu observo todo, Marina, eu observo o seguinte: algumas galáxias, as galáxias têm movimentos, né? Uhum. Algumas galáxias se movimentam de uma forma que você pega flores aqui na Terra e você vê que essas flores têm o mesmo formato. O universo se expande, o nosso coração se expande, o nosso pulmão se expande, o universo se contrai. Nós temos esses movimentos dentro, fora de nós, naquilo que nos cerca, em tudo isso. Então, eu cheguei à conclusão de que nós estamos inseridos dentro de um movimento e que esse movimento ele segue para algum lugar. E o lugar onde esse movimento segue é em direção à vida. Tudo que gera qualidade de vida e tudo que gera longevidade. Então, espiritualidade para mim é estar conectado nesse mesmo fluxo de geração de vida. Acho que eu resumi duas coisas importantes para a gente começar a conversa. Assim, primeiro, que eu não posso colocar na responsabilidade da espiritualidade todos os movimentos da minha vida. Sim, eu tenho meu livre-arbítrio, ou a minha porção dele. E que, para mim, espiritualidade não é essa ou aquela igreja ou movimento, mas, assim, estar conectado em direção a esse movimento de gerar vida, né? Então, como profissional, como empresário, que também sou, eu sempre estou ligado a isso, a esse. Eu falei do cachorrinho, né? Eu Eu vi vi que a seus Clara olhos passando. seguiram ali, eu falei dela, né? Ela Eu passou sempre ali. estou ligado a esse movimento de geração de vida. Estou sempre atento ao que a vida está pedindo de mim. Então, hoje, eu acho que a vida pede que eu tenha essa conversa com você. Mas houve momentos em que a vida pedia que eu fosse trabalhar em lugares de desastre. Houve momentos em que a vida pedia que eu pegasse esse estudo sobre contingências que eu tenho e fosse fazer uma intervenção numa empresa que estava quebrando financeiramente, ou que estava com aspectos de contingências diversos, de uma greve a um problema de escoamento de produção. Então, sempre eu estou atento a isso. Vai gerar qualidade de vida para mim e para uma sociedade ampla, no sentido de expandir os meus dias aqui na Terra e no sentido de oferecer mais qualidade
aos meus dias e aos dias das pessoas aqui na Terra. Isso para mim é espiritualidade. Que interessante, porque enquanto algumas pessoas chamariam isso de orientação divina ou dessem qualquer um outro nome, você chama de vida. Então, esse movimento criador da energia de tudo que é a vida. Então, você se expressa através da vida, pela vida, e você faz tudo para que esse movimento da vida continue cada vez mais puro, que tenha um retorno ainda melhor para você e para todos à sua volta. Seria isso? Essa é a minha preocupação primal na minha vida pessoal e no meu trabalho, né? Que eu possa gerar mais vida. Então, toda vez que eu começo a pensar nisso, por mais que eu tente restringir, eu sempre tenho um lema assim que o essencial ele é simples e que o essencial já é tão amplo que muitas vezes eu não tenho que ficar indo atrás de muita perfumaria. Eu acredito naquilo que é essencial e eu sigo naquilo que é essencial, né? E dentro desse essencial, então, eu começo a pensar sobre aquilo que é vida. E aí eu vou trazendo alguns conceitos para dentro do meu trabalho, né? Por exemplo, quando eu converso com as pessoas, eu sempre tenho em mente o conceito cronológico da nossa vida. Nossa geração vai viver uns 100 anos, fácil. Esse ano eu faço 40 anos. Se a gente imaginar que a medicina está cada vez mais avançada, tá tudo cada vez mais avançado, então você imagina o seguinte: até os seus 20 anos de idade, sua vida foi uma meia boca, sabe? Assim, uma meia vida. Porque você ou não tinha dinheiro, ou dependia da aprovação dos seus pais para fazer uma porção de coisas, ou dependia até do dinheiro dos seus pais. Dos seus 20 anos aos 60 anos, você tem 40 anos de vida útil. Nesses 40 anos de vida útil, você tem que correr para viver, bem vivido, né? Se formar, trabalhar, fazer alguma coisa boa, fazer uma reserva, porque a partir dos 60 anos, a vida começa a trazer para você algumas séries de restrições, se não financeiras, físicas, né? Eu não aguento mais viajar 22, 27 horas para ir aqui até a Nova Zelândia. Talvez eu consiga viajar 12 horas até a Europa. Parece uma restrição boba, mas é uma restrição, né? Uhum. Porque o meu bolso me impôs ou a minha saúde me impôs. Então, se você pensar bem, nós temos 40 anos de vida útil para se preparar para os outros 40 anos que vêm a seguir. Senão a gente vai ter os outros 40 dos 60 aos 100 só de lembranças. Isso a gente não quer. Isso a Nós gente queremos não quer, né? elogio e ativa. Especialmente se eu não tiver muito que me lembrar desses 40 anos de vida útil, né? Então, se eu gastei esses 40 anos, se eu desperdicei ele à toa, se eu gastei ele com vícios, se eu gastei só com tristezas, se eu gastei com rancores, se eu dispensei, se eu descartei todos os meus fracassos, sem fazer uma análise do porquê que aquilo aconteceu, ou do como que eu posso me precaver para não cair naquilo de novo, ou como que eu posso explicar para a próxima geração que eu fracassei aqui, então eu já deixo eles avisados, assim os meus filhos e os meus netos não vão cair no mesmo lugar onde eu caí. Se eu não tenho todo esse cuidado, eu tive uma existência não tão completa, ou um pouco vazia, ou completamente vazia, eu não sei. Então, eu estou fazendo todo esse raciocínio com você para convidar as pessoas também a entenderem a minha forma de pensar. Toda vez que eu penso algo desse tipo, eu acredito que eu estou pensando a favor da vida. Porque eu estou pensando como que eu posso viver bem os dias de hoje, os dias de amanhã,
como que eu posso deixar uma boa lição para a posteridade, né? Meus sobrinhos, não sei se eu vou ter filhos, se eu tiver filhos, meus netos, aproveitar isso tudo. Então, a minha cabeça ela está sempre girando assim, como que eu posso proporcionar e ter mais qualidade de vida e prolongar os meus dias aqui na Terra, enquanto também eles forem bons, né? Porque chega um momento que a gente só está com o coração batendo, assim, a gente não está exatamente aqui, né? Vendo, né, a É, intensidade dessa energia será na que eu, vida. eu fui claro, assim, na forma como eu articulo isso que é espiritualidade no meu dia a dia? Eu tentei agora oferecer um exemplo prático de como eu penso, né? Uhum. Então, eu penso assim na minha vida pessoal, com os meus clientes, quando eu tenho um trabalho empresarial para fazer, quando eu tenho qualquer coisa para fazer, é nesse sentido. Quando eu tenho uma decisão para tomar, como que eu sei qual é a decisão certa? Essa decisão é a favor ou é contra a vida? E eu cheguei à conclusão de que só existe duas respostas: a favor ou contra, sempre, né? Então, assim, eu posso dirigir acima do limite de velocidade, sem cinto de segurança, na contramão, ou eu posso dirigir dentro das normas de velocidade, com cinto de segurança, em segurança completa dentro do veículo. Eu posso comer mal ou eu posso comer bem. Eu posso ter maus hábitos ou eu posso ter bons hábitos. Tudo me leva para mais ou menos vida. Não necessariamente a morte em si ou a vida em si, mas tudo me leva um pouco mais ou um pouco para menos. Então, eu tento me guiar dessa forma. E isso, para mim, é espiritualidade. Fabuloso. Eu adoro muito essa visão que você tem da espiritualidade, porque ela é uma visão muito prática e muito realista. É, Muito é, realista. é. Agora me diz o seguinte: quando alguém vem, te procura, uma pessoa que está passando por uma situação é, delicada, não está atuando a favor da vida, e você sim vai puxar essa pessoa para a autorresponsabilidade, porém a ferramenta constelação familiar ela é uma ferramenta que ela trabalha algumas energias. Então ela tem um lado, né, energético, enfim, você vai explicar, você como profissional da área pode explicar para a gente melhor como tudo isso funciona. Mas se uma pessoa vem e te procura, o que você pode fazer para essa pessoa atuar um pouco mais a favor da vida? Bom, a sua pergunta é uma pergunta muito ampla. Eu vou tentar departamentalizar a sua pergunta. Primeiro, o que é constelação sistêmica, familiar e organizacional? Para mim, é uma das coisas mais biológicas que existem, né? Um alemão chamado Bert Hellinger chegou à conclusão de que existem algumas leis naturais que atuam no nosso comportamento. Né? Por que leis naturais? Porque é como se fosse igual à lei da gravidade. Não importa se eu estou ciente que ela exista, não importa se eu concordo ou não com ela, ela atua na minha vida, sabe? Ponto final. E a essas leis ele deu o nome de pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, fazer parte de um grupo. Qual é a ordem aqui? Quem chegou primeiro? Quem chegou depois? Qual é o meu papel dentro dessa sociedade, diante da minha mãe, diante do meu chefe, diante de um filho, né? E o equilíbrio. Equilíbrio de trocas entre as relações. Dentro de um casamento tem um equilíbrio, num emprego tem um equilíbrio. Eu me dou um tanto, eu recebo um tanto de dinheiro, né? Mas se você parar para pensar, nós seres humanos prosperamos nesse mundo pela nossa capacidade de cooperação. Verdade. A gente coopera numa escala global, sem nem saber o nome das pessoas que nós estamos trabalhando, né? Verdade. Então, é,
O exemplo da vacina do Covid, que saiu aí em tempo recorde, né? As vacinas têm um período de 10 anos para serem desenvolvidas. Nós fabricamos uma em um período de 1 ano e alguns meses. Graças a um esforço global para que isso acontecesse. As pessoas se conheciam para cooperar? Não. Essa roupa que você está usando agora, posso pensar que o algodão tenha sido colhido aí nos Estados Unidos, ele pode ter sido tecido na China, tingido no Paquistão. Alguém carregou isso para lá e para cá, você está usando isso agora e você não sabe nem o nome das pessoas envolvidas nisso. Mas, para cooperarmos, a gente precisa, primeiro, fazer parte de um grupo, permitir que o grupo faça parte, que outras pessoas do grupo façam parte. Pertencimento. Se todo mundo colher o algodão, quem é que vai tingir esse algodão? Então, a gente precisa ter papéis bem estabelecidos, ordem. E o equilíbrio de trocas. Todo mundo precisa sobreviver dentro dessa atividade produtiva ou dentro daquilo que se chama família. Esse é o trabalho de constelação familiar, tá? Então, dentro disso, às vezes você observa que você excluiu um membro da família por puro e simples julgamento ou porque você se esqueceu dele. Então, você relembra o esforço dessa pessoa, né? Já que nós estamos falando de negócios, se você me permitir, eu vou dar exemplos mais voltados para os negócios, né? Por favor, Nós fizemos vontade. recentemente um trabalho dentro de uma escola. Nada, absolutamente nada naquela escola funcionava. Nada, né? Quando a gente foi resgatar um pouco da história dessa escola, a gente percebeu que essa escola tinha um mural com uma placa com todo o nome de todos os diretores. E a gestão que havia assumido aquela escola, a primeira coisa que ele fez foi mandar derrubar aquilo tudo. E aquilo causou um grave dilema no coração de uma série de funcionários que estavam ali há muito tempo. Então ele não conseguia ter a fidelidade de ninguém, né? A forma como ele fez aquilo foi muito desrespeitosa. E o que nós fizemos? Nós lembramos dessas pessoas de volta. Isso parece uma coisa pequena, mas, sabe, isso é muito significativo, porque aquela participação que você teve durante 10, 20 anos naquela escola, quando você vai embora, é só você que foi embora, o seu legado permanece. E as pessoas têm um respeito por aquele legado que permanece. Então, quando nós trouxemos aquilo tudo de volta, um certo respeito foi instaurado de volta naquela instituição, né? Ou a gente pode imaginar o seguinte: mudou de presidente esse ano, né, no Brasil. Então, normalmente, todas as estatais mudam os seus presidentes também, né? O presidente da nação vai lá e troca. Vamos supor que eu me torne presidente da Petrobras. Então, eu posso chegar na Petrobras e posso falar assim, para todos os diretores: ô, seus pilantra, seus bandos safados, né? Estava funcionando nenhuma aqui. O presidente me mandou para botar a ordem nesse chiqueiro. E quem não fizer bem feito, ou eu posso chegar e dizer assim: senhores, como todo mundo sabe, houve uma mudança de governo e com ela uma mudança também na gestão da empresa. E eu fui colocado aqui, mas os senhores estão aqui há muito mais tempo do que eu. E eu gostaria de contar com a participação dos senhores, a experiência dos senhores dentro desse processo todo. E a sugestão dos senhores em todas as decisões. Obviamente, a última decisão é minha, porque é sobre meus ombros que vai pesar as consequências das últimas atitudes. Mas eu não só quero que os senhores sintam que estão participando, como participem de fato. Eu quero contar com a ajuda de vocês. Então, com qual postura você acha que a instituição conta comigo
E com qual postura eu posso contar com toda a instituição. Isso Então, foi uma são... pergunta retórica? Não, é Eu é uma pergunta eu posso sincera, honesta. interagir agora. Primeira ou a segunda, ou o segundo exemplo, Aham, vai mostrar mais resultados dentro da instituição, sem dúvida nenhuma. né? Dá para sentir a mudança de energia quando você coloca os dois cenários. Fica muito claro. É. Então, Marina, a constelação sistêmica são essas três coisas simples que, quando você coloca elas no lugar, elas surtem uma quantidade de efeito, tá certo? Agora, que nós definimos constelação, vamos definir um pouco a espiritualidade ou essas energias, né? Que aí a gente continua trazendo palavras que podem significar uma porção de coisas para uma porção de gente. Então, eu quero definir algumas coisas aqui. Por exemplo, o Espiritismo, ele diz que os espíritos se prendem a nós vivos de acordo com a vibração que a gente emana. Não é isso? Certo. Então, se nós considerarmos que no meu trabalho de constelação ou no meu trabalho como psicanalista, uma pessoa ressignifica uma mágoa, ela ressignifica um rancor e ela passa a, durante os dias dela, não pensar mais de uma maneira tão rancorosa, não gastar mais tanta energia desejando mal de alguém, eu posso considerar que essa pessoa mudou a vibração dela? Acredito que sim. Então, de acordo com o Espiritismo, o meu trabalho de psicanálise é espiritual. Sim, sim, de Sim, acordo com esse né? raciocínio, sim. É, porque então se essa pessoa está vibrando diferente, então aquele Sim, espírito não se comunica mais com ela. Ele não tem mais aquele parasita espiritual, por assim dizer. Certo? exato. De acordo com as religiões cristãs, eu tenho que perdoar o próximo, eu tenho que. Então, o mesmo exemplo, se o meu trabalho de constelação ou se o meu trabalho como psicanalista muda, ressignifica o pensamento daquela pessoa, faz ela perdoar, o que para mim, perdão também é uma palavra muito não tão objetiva assim, né? Se você tiver uma sala com 50 pessoas e perguntar o que é perdão para 50 pessoas, talvez você tenha uma resposta diferente de cada uma dessas pessoas. Mas, digamos assim, seja pensar, se não com rancor, se não com amor, pelo menos com ausência de rancor daquela pessoa, daquela situação. Quer dizer, então eu atendi um dos preceitos cristãos, correto? Perfeito. Então, segundo as religiões cristãs, o meu trabalho como psicanalista ou como facilitador é espiritual, de alguma maneira. Exatamente. Aham. Exatamente. Eu acho que essa é a resposta mais objetiva que eu posso te dar. Concordo. Sabe? Não tem uma energia aqui que eu agarro e falo, agora você vai para cá, essa energia vem para cá, e essa aqui, sabe? É assim que eu funciono. E se você pegar todas as religiões do planeta e falar assim, bem interpretadas, todas as religiões do planeta, bem interpretadas, tá? E falar assim, as religiões estão a favor da vida? Eu acho que eu não conheço todas as religiões do planeta, mas eu tenho a tendência a acreditar que sim, elas estão a favor da vida. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei de resumir e Excelente. oferecer um guia para o meu trabalho, né? Então, nesses sentidos todos, isso é o que é espiritual para mim. E é o que é espiritual no meu trabalho. E eu confio nesse espiritual. E aí, nós entramos numa terceira vertente, que é como eu me sintonizo, né, com esse espiritual. Eu me sintonizo assim, observando, né? É vida, tá a favor da vida. Eu vou atuar de forma prática no meu dia a dia, aqui e agora, sem interpretações, sabe?
é muito comum no meu trabalho, assim, as pessoas me procuram porque ela brigou com o pai, com a mãe, com não sei o quê, aí ela quer se reconciliar aqui na sessão. Aí eu sou o primeiro a dizer assim, mas você vai ter que pegar o telefone, agendar uma visita e ir lá e pedir desculpa. Ah, É prático, né? O sim. espiritual, para mim, também é uma coisa muito prática. Não é só uma coisa etérica, subjetiva. Para mim, o espiritual também ele é muito prático. Que é parte dessa autorresponsabilidade que eu acho que você coloca muito bem. Porque a espiritualidade, ela não é uma ausência de autorresponsabilidade, muito pelo contrário, ela traz para você uma consciência do que é que você precisa fazer no mundo material, no mundo físico, que faz parte da vida, desse processo da vida. Sim, perdoar, ser perdoado, tomar uma nova atitude, entender as hierarquias que existem e fazer parte delas de uma forma equilibrada. Tudo isso altera, sim, no mundo espiritual, como no mundo físico. Então, é realmente uma união de forma muito prática que você coloca. Sim, sim. Eu não saberia te dizer o seguinte, se as coisas começam no mundo espiritual ou se elas terminam no mundo espiritual e começam primeiro no mundo material. Na minha experiência, eu acho que é tudo uma coisa só. Aquela conversa lá do começo, você só tem uma vida só. Então eu acho que é tudo uma coisa só. Eu tô aqui, eu tô falando isso aqui com você. Se a partir dessa conversa que nós tivermos, alguém conseguir movimentar o que essa pessoa chamar de espiritual dentro da vida ou do negócio dela, e se a partir disso ela conseguir ter um negócio mais próspero, e que ela consiga ter mais paz de espírito, e portanto ela vai ser uma mãe mais tranquila, ou um pai mais tranquilo, ou um patrão mais tranquilo, ou um marido mais tranquilo, ou um amigo mais tranquilo. Você entende que ali vai ter uma participação do Anquises e da Marina, e o nosso trabalho, ele transcende essa conversa aqui, ele vai estar em lugares onde a gente nunca sonhou que nós estaríamos, e que a gente vai morrer sem saber que nós fazemos parte e que nós temos uma construção ali. Então, isso para mim é espiritual, ressonância. Essa ressonância, para mim, é espiritual. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vibro, porque eu não sei onde vai ressonar essa vibração. Então, quando eu vibro ódio, morte, ela vai chegar em algum lugar e eu não sei sobre o que eu sou responsável. E essa é mais uma vez a espiritualidade na prática, chamando para a autorresponsabilidade. O que eu estou vibrando? O que eu estou É, conectado agora? Quais e quantas serão as pessoas que eu vou influenciar, acreditando ser de forma consciente, acreditando que as minhas atitudes não têm consequências? Tem sim. Todas é, as nossas atitudes têm consequências. é. Então, assim, quando eu tirei as minhas certificações em contingência, eu sempre imaginei que fosse trabalhar com elas no setor privado, né? Mas acontece que eu trabalhava numa consultoria e, por um acaso, eu estava prestando serviço de consultoria para a Prefeitura do Rio de Janeiro na construção do BRT de Copacabana, quando houve aquele deslizamento de terra nos morros em Petrópolis e Teresópolis, morreram mais de 1.000 pessoas e eu fui deslocado para lá, eu fui emprestado, né? Então, meu primeiro trabalho como contingência, de repente, foi num lugar onde tinha uma devastação completa, várias pessoas mortas, várias pessoas isoladas, as pessoas embaixo do bar. Naquele momento, a vida pedia de mim que eu tirasse as pessoas mortas debaixo do barro, para que as outras pessoas que ficaram vivas tivessem algum conforto, para que aquele corpo em decomposição não criasse doenças. É muito fácil, num lugar devastado como esse, você começar a questionar o que é espiritual, o que é espiritualidade. É muito fácil, num lugar como esse, as pessoas ficarem se perguntando a respeito de justiça, né? E Uhum. aí,
eu acho que esse foi um dos lugares de maior experiência para mim, porque as pessoas diziam assim, e comigo? Por Que quê Deus é comigo? isso Porque Deus está querendo mostrar para mim. isso. E uma E eu pergunta olhava às com vezes, maior respeito aquelas pessoas, mas apesar do meu respeito, eu também não conseguia deixar de acreditar que aquele era um dos maiores atos de arrogância que eu estava vendo. Eu ficava imaginando assim, se é que existe um Deus, né? Porque Deus para mim é esse movimento que eu expliquei. perfeito. E é com esse movimento que eu quero estar conectado. Isso para mim é a divindade, né? Certo. Mas outras pessoas acreditam no Deus como um ser, né? Sim. Eu falei, Deus lá do alto das galáxias, com todos os mundos e porção de ETs que deve ter por aí, porque para mim também é uma arrogância achar que nós estamos sozinhos aqui nessa natureza toda. Para mim também, natureza não é só esse planeta, é o todo, né? Ele vai estar olhando para mim, Uhum. justo para mim. Né? Eu não tenho nada melhor para fazer do que olhar só para mim. Ou também é muito confortante pensar que ele é um ser tão supremo que ele consegue olhar para cada uma das suas criaturas individualmente e está conectado com tudo. Nossa, Deus me livre de ser Deus. Deus me livre de ser Deus. Já pensou assim? Saber todas as coisas é muito. Sobre alguma coisa, a gente tem que ter responsabilidade. Sim, exatamente. Então, naquele cenário, era isso que eu pensava. Sobre alguma coisa, eu tenho que ter responsabilidade. O que Deus está querendo dizer com isso? Talvez Deus esteja querendo te dizer que você não deve construir em área de risco. Para algumas pessoas foi inevitável, para outras não. Para outras não. Exatamente. Né? Jesus Então, coloca. é, foi ali que eu lapidei esse conceito. E eu concordo que é um tema muito curioso, muito vasto, de múltiplas interpretações. E aí eu cheguei à conclusão de que eu ficaria preso uma vida inteira só para definir os nuances da espiritualidade e que eu precisava fazer muitas coisas além de definir isso. Então eu sintetizei dessa forma. Tem me servido muito bem nos últimos 15 anos, desde que eu imaginei a vida espiritual dessa maneira. Eu sei que é falho, eu sei que tem muito ainda para ser incorporado e entendido, mas tem me servido. Espero que tenha servido para outras pessoas que estejam nos ouvindo também. E estou morrendo de curiosidade de assistir as outras entrevistas também para agregar algum valor a essa visão que eu trouxe aqui hoje. Essa sua visão, ela é única, intransferível e extraordinária, porque assim como você, várias outras pessoas pensam semelhante, pensam igual, pensam parecido, vão se sentir confortadas de ver que outras pessoas pensam como elas. E podem existir várias pessoas que escutem essa nossa entrevista e falam: Nossa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então, isso também é uma expansão, mesmo que você não, as pessoas que vão ouvir não concordem com o que estão ouvindo ou concordem, isso é uma expansão de consciência. É você escutar alguma coisa, parar para refletir, ver o que isso aqui me serve. O ponto que você trouxe a respeito da autorresponsabilidade, ela serve dentro da espiritualidade, dentro do mundo material, em qualquer circunstância, para qualquer pessoa. Isso só por si já é muito válido. Essa foi uma maneira que eu encontrei de tocar o divino com a minha humanidade, porque essa era uma outra questão que havia dentro de mim, assim, toda vez que alguém ia falar sobre alguma coisa espiritual comigo, ou me oferecer qualquer coisa que fosse espiritual, sempre estava num contexto tão cheio de inalcançável, tão cheio de coisas tão, né? E eu queria definir o divino, a espiritualidade fora da religiosidade, religiosidade não, da religião, né? Para mim, esse conceito
se eu posso mostrar alguma coisa para vocês, né? Bom, o Eu, pessoal que vai ouvir a gente pelo podcast, eles não vão conseguir visualizar o que a gente está mostrando agora, mas o pessoal que está no tudo YouTube bem. vai estar nos assistindo. Então, Então, perfeito. visualizem aí na cabeça de vocês um retângulo laranja, né? Dentro desse retângulo aqui, você pode tudo, você pode ir em qualquer lado, você pode qualquer coisa, você pode tudo. Agora, quando alguém falava de religião comigo, parecia que alguém tinha traçado uma linha no meio disso e tinha dito assim para mim: só funciona se você pular para o lado de cá cegamente. Primeiro você tem que pular e primeiro você tem que acreditar e fazer exatamente como a gente. Depois a coisa vai funcionar para você. E aí, dentro disso, eu ficava refém, entende? Eu ficava refém dessa religião ou daquela religião. E você não muda de religião assim com esse salário do dedo. Você precisa mudar toda a tua vida. Você muda a tua vida, você muda as tuas amizades, a sua relação com seus parentes, a forma como você dirige a tua empresa. É um caralho. É Vamos, foda. Entendeu? ancestralidade, você tem que voltar lá Não é atrás na sua simples. ancestralidade. Não é simples, sabe? Não é simples, né? Assim, então você tinha que dar um salto de fé, por assim dizer. Não é fácil dar um salto de fé. O maior salto de fé que eu já dei na minha vida foi casar. Aí foi foda, né? Você pega aquela pessoa que veio lá daquela outra família, onde tudo lá é diferente, você dá a mão para ela e segue junto, assim, você falando, meu Deus do céu, né? Isso para mim, casamento para mim é o maior ato de fé e é o máximo, está no ápice da minha capacidade de entrega. Eu estou sendo muito humano aqui, tá? Não estou pregando um modo de ser. Eu estou dando um testemunho de como as coisas funcionaram para mim. Esse é o máximo de entrega que eu posso ter na minha vida. E mesmo assim, num casamento, você faz assim, ó, eu não entendo muito por que você faz as coisas desse jeito, mas faz aí. Só não quero participar muito. Mesmo assim, você tem um tanto de reserva daquilo que é seu. Numa religião, não. Uma religião você é todo. Então, aquilo não servia para mim. E eu sou muito curioso, né? Eu nunca me adequaria a uma religião só. Eu eu nunca conseguiria, sabe, assim, escolher uma sem eu ter testado várias. E não daria para eu testar várias nessa vida com esse nível de entrega. Então eu precisei me contentar com aquilo que fosse religioso, não com a religião, com aquilo que fosse religioso para mim e que fosse uma religiosidade minha, né? Então eu tenho os meus cultos, por assim dizer, né? Um dos meus cultos é esse que eu falei para vocês. Opa, o que que serve a vida? O que que presta um serviço à vida? E essa foi uma observação de muito tempo. Assim, o que é que vende? Já que a gente está falando para empresários, o que é que vende? Só vende serviço ou produto que agrega um valor à vida, né? Nós Perfeito. tínhamos a máquina de escrever, ela gerava um valor à vida. Aí veio um produto, que era o computador, que servia de uma forma melhor, aquilo virou obsoleto. A gente tem uma medicação, amanhã a gente tem uma medicação com uma tecnologia melhor, essa medicação fica obsoleta, né? Se eu tenho um serviço para prestar hoje, que vai prestar um serviço à vida, ele está vendendo, seja te fazer mais bonita, seja fazer seu cabelo, seja é, 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 tudo aquilo tem uma ressonância nesse sentido de vida. Então eu fui observando isso e esse para mim é um culto e uma crença. E é um chamado também para autorresponsabilidade, porque pegando esse É, seu gancho aí, existem muitos empresários que criam produtos e serviços, porque na verdade o empreendedor ele é um gerador de soluções ou de desejos. sim, Criam produtos para resolver um problema ou produtos para despertar o desejo, para facilitar a vida de alguém, alguma coisa nesse sentido. Uma vez que você se coloca no lugar de criar uma coisa, um produto, que é
definitivamente uma coisa negativa, maléfico, de repente vai prejudicar a saúde de alguém, ou pode levar alguém à morte, ou pode induzir a pessoa a fazer alguma coisa que se coloca em risco. Enfim, alguma coisa nesse sentido que não é a favor da vida, essa pessoa automaticamente não está pensando nesse movimento, seja espiritual, seja o movimento da vida, seja o nome que você quiser dar, seja respeito ao próximo. E isso com certeza vai trazer, vai acarretar para você alguma consequência. Porque o que vai reverberar daquilo que você está criando, daquilo que você gerou, não é positivo. É, exatamente. Então, esse culto, né, a vida que eu digo tanto, e é também uma crença, essa é uma coisa que vem me guiando. Isso tudo que você me falou, a gente percebe nas constelações também. Existe um ranço, não sei se essa é a melhor palavra, não sei se essa é uma palavra muito regional para se usar, mas vamos dizer assim, uma energia estagnada, uma energia negativa que se liga com aquilo que não presta um valor à vida, com aquilo que gera destruição, com aquilo que gera quebras, com aquilo que gera falências, com aquilo, né? A gente percebe no trabalho das constelações que às vezes uma pessoa ela ainda está sofrendo resquícios lá da atividade do avô que teve uma fazenda e teve escravos ou empregou muitas pessoas a, a trabalho similar à escravidão, pagando quase nada, e portanto essas pessoas enriqueceram às custas da vida de alguém, né? Exatamente. A gente percebe sim que há resquícios desse tipo de decisão e de tomada de iniciativa. Muitas vezes na vida dos descendentes que acabaram se beneficiando daquele dinheiro, entende? Mas acho que esse aí dá até um outro tema, dá um spin-off dessa Sem série dúvida, de entrevistas. sem dúvida. Anquises, você tem alguma dica ou alguma sugestão, alguma coisa que você pudesse deixar para as pessoas a respeito dessa sua espiritualidade de forma tão prática? Acho que a primeira dica é essa: simplifique. Simplifique. E a segunda dica, sim, com esse simplifique, é a seguinte: não terceirize a sua espiritualidade. Não terceirize sua vida, não terceirize a decisão a respeito disso, porque essa é uma coisa que, por exemplo, eu encontro muito no meu trabalho, sabe? Assim, é, nós temos profissionais de todos os quilates, em todas as áreas. Você sabe disso, né, Marina? Então, Sim. assim, nós temos coaches excelentes e salafrários. Nós temos facilitadores de constelação excelentes e salafrários. Sim. Nós temos padres e pastores excelentes e salafrários. Nós temos pessoas que lê búzios, lê cartas excelentes e salafrários, tá certo? Perfeito. Então, eu fui prestando atenção assim, aonde que o meu coração fica quentinho? Aonde que eu sinto segurança? E ainda assim, eu sou o responsável por mim. E onde que é muito cômodo eu dou dinheiro, por exemplo, para alguém me dizer o que fazer. Isso é sempre uma cilada do nosso inconsciente. Por mais que aquela pessoa seja famosa, seja isso, se apresente daquela maneira, toda vez que tem uma troca muito fácil nesse sentido, onde eu não tenho que decidir por aquilo que eu vou fazer, é sempre o nosso inconsciente dizendo assim, olha, aqui tem uma solução fácil, mas é a gente querendo gerar uma desculpa, porque assim, se eu fracassar, em última instância, a culpa é daquela pessoa que leu a carta, ou daquele padre que me deu uma orientação, ou daquele guru, ou daquele pastor, não é minha.
Só que eu vou contar uma coisa, um segredo aqui entre nós, para as pessoas que fazem esse tipo de opção. Quando você chegar no fim da sua vida e quebrar pessoalmente ou financeiramente, pouco importa se foi você que tomou a decisão errada ou se foi alguém que tomou a decisão errada para você. As consequências, quem vai ter que arcar é você, que a vida é sua. Então, pelo menos que você tenha fracassado pela sua própria decisão e não pela decisão de alguém sobre a sua vida. Porque se a decisão foi sua, você tem chance de se colocar num outro lugar, aprender com aquilo e evoluir. É, exato. Você ainda tem chance de olhar para trás e falar assim, tô na chuva e foi para me molhar, né? E agora eu aprendo alguma coisa com isso e tal. As pessoas que fracassam por decisão de outras pessoas, elas ficam muito amarguradas e elas podem fazer muito pouco com essa amargura. Porque a única decisão que ainda está na mão delas seria confiar ou não naquela pessoa. E isso já foi feito. Né? Então, a dica que eu dou é simplifique e nunca terceirize as decisões importantes da sua vida. Para ninguém, por mais espiritual que essa pessoa pareça, as decisões sobre a sua vida devem ser suas. Anquises, essa nossa conversa, na verdade, ela foi uma sessão. Ela foi uma sessão para trazer essa autorresponsabilidade. Você colocou de forma tão didática, tão, ao mesmo tempo tão lúdica e tão gostosa de ouvir, tão leve. Como e por que a gente precisa ser autorresponsável? A espiritualidade existe, existe, mas nós não podemos terceirizar nada. Nós temos que ser responsáveis pelas nonossas escolhas. Olha, Com tudo que você disse. você trouxe agora uma coisa interessante, assim. Eu acho que a gente está caminhando para o final da nossa conversa, não é isso? Exato. Tá, eu queria deixar essa pergunta para você ou para os próximos entrevistados, se alguém souber responder, assim, você falou assim, nas suas palavras, a espiritualidade existe? Existe, mas, né, quando você falou isso, a minha mente criou um departamentozinho, assim, né? Departamento de espiritualidade, né? Foi a forma como eu imaginei, tá? E aí, essa é uma coisa que eu queria, assim, perguntar para quem entender mais de espiritualidade do que eu. Existe um departamento de espiritualidade na nossa vida? Ou a nossa vida como um todo é o espiritual, ao mesmo tempo que é física e ao mesmo tempo que é pensamento, ao mesmo tempo que é matéria? É tudo uma coisa só? Ou eu tenho um lugar onde eu acesso aquela informação e volto aqui para aplicar? Como é? Essa, Excelente pergunta. Excelente pergunta. essa é uma curiosidade, Eu vou né? passar a pergunta para frente, mas eu gostaria de deixar a minha resposta para essa pergunta. Para mim, é um pacote só. A espiritualidade, ela faz parte do ser humano. Ela não tem Uhum, uma divisão. Então, para legal. mim, faz tudo parte desse processo. O É, espiritual está conectado com o material, não tem uma divisão. Não é como quando eu era garota, eu ia na igreja todo domingo. Então, quando eu estava lá, eu estava com Deus, eu estava acessando a minha espiritualidade. Quando eu saía de lá, eu me lembro exatamente dessa sensação. Opa, Deus está aqui na separado. igreja, agora eu tenho que ir embora para casa, resolver meus problemas, ter que dar conta do recado sozinho, porque Deus está na igreja. Então, essa era uma percepção que eu tinha e hoje eu entendo que não, é tudo uma coisa só. Essa é uma coisa que eu tenho buscado de uma forma prática integrar na minha vida, sabe? Assim, algumas pessoas, por exemplo, elas têm um momento de meditação e daí depois elas vêm trabalhar, né? Eu nunca consegui funcionar muito departamentalizado, assim. Apesar que eu percebo que uns minutos disso, daquilo, não sei o que, são importantes para eu criar certos centramentos, né? Mas para mim tudo funciona meio que intercalado, assim. É uma pergunta, não tem uma resposta, é a minha curiosidade. Não tem uma Posso ter a minha resposta. curiosidade, Marina? Deve, Essa é a minha deve. curiosidade. Porque a sua curiosidade é a curiosidade de muitos de nós também.
porque essa resposta, na verdade, ela é muito pessoal. E eu adorei você ter trazido essa pergunta, porque é uma pergunta interessante para fazer para todos os próximos convidados, para que cada um traga a sua percepção dessa resposta. É, porque também se tiver uma forma de eu parar, mesmo que seja tudo ao mesmo tempo, se tiver uma forma de eu parar e me sintonizar, né, com aquilo que é espiritual, eu gostaria, porque eu tenho uma curiosidade de entender assim, o que é isso que é espiritual? É mais alguém que vem se conectar comigo? É eu com um eu meu mais puro, que, que tem menos distração do que o eu daqui? Entende? Então, o espiritual para mim, sinto muito se as pessoas que estavam esperando uma conversa de um mega guru Mas eu encontrou acredito, um garoto tão terreno assim. mas eu acredito que essa que seja a beleza desse projeto, de conversar com as pessoas sobre negócios, sobre espiritualidade, sobre a vida, com a percepção delas. Porque cada um de nós tem uma percepção diferente da vida e é importante a gente dividir isso com outras pessoas para que todos É, se sintam parte, cada um dentro da sua é, peculiaridade, cada um com a sua própria experiência, mas todos nós temos o direito de ter a nossa própria percepção. é. Obrigada, Muito obrigado, viu, pelo convite. fiquei muito feliz em ter você aqui, é uma honra, uma alegria, e como eu te disse antes e repito, isso aqui não foi só uma conversa, isso aqui foi uma sessão. Eu espero que as pessoas possam aproveitar cada segundo dessa nossa conversa e Eu te agradeço do espero, fundo do coração pelo seu tempo, pela sabedoria que você compartilha com a gente e por todo esse amor que você é. Você eu simplesmente espero é ter uma colaborado. vida, você é vida. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, não sei. Tá Beijo bom? grande para todos, muito obrigada pela audiência e com certeza a gente se encontra no próximo episódio.